Nós temos um técnico da novíssima geração, que é o caso do Rodrigo está aqui, e de muita experiência, grandes títulos, grandes momentos, grandes vitórias, grandes derrotas, mudanças de clube, passou por isso, de sair, de ser demitido. Eu quero registrar que o Valdir Barbosa, do Cruzeiro, fez contato agora com a nossa produção, dizendo que o Rogério Ceni não rompeu o contrato porque o Cruzeiro está pagando a rescisão. Valdir, muito obrigado pela gentileza, pelo seu interesse, por você ter ligado, mas não muda nada. Pagou, mas tem que pagar, porque senão o outro não sai de lá. A verdade é que o Cruzeiro fez o convite e o Rogério aceitou o convite. Aí você tem uma multa contratual que tem que ser liquidada por alguém. Houve até um desentendimento, o presidente do Cruzeiro chegou a dar uma declaração dizendo, não, isso, o Rogério está acertando lá com o Fortaleza, e o Rogério teria dito ao Fortaleza, não, então o Cruzeiro acerta essa multa contratual. É claro que ninguém foi roubar o técnico de ninguém fez alguma coisa irregular perante a lei, mas há o convite do Cruzeiro e há sim o rompimento do contrato. Ao você pagar a multa, você está rompendo unilateralmente o contrato. Para isso serve a multa. Isso eu sei bem porque também tenho contrato com multa contratual. Então ou você tem um comum acordo ou você unilateralmente rompe este contrato. Pode ser o clube, aí o clube tem que pagar o treinador. Pode ser o treinador tem que pagar o clube. Pode ser a empresa de comunicação, tem que pagar o seu narrador. Ou o seu narrador tem que pagar a empresa de comunicação quando há um rompimento unilateral de contrato. Então, mas, de qualquer forma, obrigado por estar nos vendo, nos assistindo, e obrigado pela gentileza de dar a posição do Cruzeiro. Então, vamos lá para esse assunto, porque eu acho que é um assunto... veja bem, não porque é o Rogério Ceni. É como disse o Marco Antônio, ele talvez e eu volto a dizer, pela grandeza da carreira dele, porque foi gigantesca a carreira dele, talvez ele tenha perdido a oportunidade de colaborar com essa coisa do futebol brasileiro, de o que é o certo. Quando o clube demite o técnico, a gente cresce aqui. Mas tá vendo? O Mano tá lá há 3 anos, o Renato tá não sei quanto tempo, o Arsène Wenger ficou 19 anos no Arsenal, o outro do Manchester United, esqueci o nome dele agora, Ferguson ficou não sei quantos anos no Manchester United, aqui no Brasil não tem isso, e os clubes não respeitam os técnicos, qualquer derrota, qualquer 2, 3 derrotas, vem cá, quando acabou, o nosso contrato não vale mais nada, se tem multa, toma o que é multa, se não tem a multa, reclama, vai reclamar com o bispo, e muitas vezes até tem multa e não se paga, tem técnico que volta para o clube tem que fazer acordo daquilo que ficou da gestão anterior ou da outra, de 2, 3 passagens anteriormente, e a gente critica sempre de forma muito dura. Então, o Rogério, pela importância dele como jogador e pelo início de carreira dele agora como técnico, talvez tenha perdido, sim, como disse o Marco Antônio, uma oportunidade de dar um exemplo. Mas não quero que ele seja herói. Apenas eu coloco aqui em discussão e deixo para vocês. A minha opinião, eu acho que ele deveria ter cumprido o contrato até o final com o Fortaleza. Você entendeu? Porque também parece que ele pediu alguns reforços e que prometeram dar os reforços e que os reforços não vieram. Perdeu alguns jogadores também, perdeu alguns jogadores, pediu outros que não vieram na medida do que ele imaginava. Mas aí não se cumpre o contrato? Não, eu gostaria que ele cumprisse. É a mesma coisa que quando o técnico é mandado embora. Mas perdeu 3 jogos, perdeu 4 jogos, aí você não cumpre o contrato com o técnico? Eu gostaria que ele cumprisse. Eu acho que ele teria 4 meses para fechar. Você acha que o correto seria ele... Teria 4 meses para fechar um ciclo vitorioso no Fortaleza, e em janeiro ele ia escolher a proposta. Ele ia ter 4, 5, 6, 7, ele ia escolher a proposta da mesa dele. Por princípio, eu estou com você e com o Lédio, mas aqui me parece um caso muito pontual. Eu tenho a impressão, não é uma informação, de que com tudo que o Rogério fez com o Fortaleza, a relação dele com o Fortaleza, para ele ter permanecido depois de ter subido o Fortaleza de uma temporada para outra, é que, havendo uma proposta dessa natureza que o seduzisse não só financeiramente, a gente está falando de um treinador que vai ter quase um mês para trabalhar para enfrentar o Inter na Copa do Brasil, se fizer 1-0 no Beira-Rio, leva a pênalti, e a missão dele no Brasileiro não é exatamente a coisa mais difícil do mundo, é tirar o Cruzeiro da zona que não lhe pertence, do rebaixamento. Então, ali deve ter havido uma ideia de trabalho em que, olha, se pintar uma proposta que me seduza nesse nível,
você me libera? Você, presidente do Fortaleza? E o Fortaleza... Não sei, você tem essa informação? Não é informação. É porque o Rogério, por princípio, agiria como você está dizendo. Mas a proposta é tão extraordinária para o momento da carreira dele e o Fortaleza está fora da zona do rebaixamento, o Rogério não o deixa numa situação difícil. Fortaleza está fora da zona e o mesmo jogo de hoje que ele não dirigiu, ele treinou a semana inteira esse Fortaleza para ganhar do CSA. Então, pontualmente, eu compreendo o Rogério romper o contrato. Mas, por princípio, eu estaria com você. Cumpre o contrato até o final. Essa é uma situação excepcional. Eu acho que o Fortaleza é mais candidato ao rebaixamento ao longo do ano do que o próprio Cruzeiro. O que nós estamos discutindo, a questão de fundo, não é a questão do Rogério, pessoal, nada disso. É a questão da qualidade do futebol brasileiro. Nós não defendemos particularmente ninguém. A atitude dele, ele tomou, ele tem todo direito. A questão é a seguinte, isso é bom para o futebol brasileiro? Essa troca de treinadores? Não é bom. Não é bom. A gente fala que não falta continuidade. Essa que é a questão. A gente defende a melhoria do futebol dos times, que é manter mais elencos, manter mais treinadores, assim que se consegue produzir eu só queria saber o seguinte, qualidade de espetáculo. Eu só queria saber o seguinte, por que a gente critica de forma tão dura os clubes, quando os clubes rompem o contrato e demitem o treinador, e vocês estão tendo uma postura inteiramente diferente com o treinador que não vai cumprir com o contrato? Mas é que não há confronto, não há confronto. É isso que eu queria dizer. Não há confronto ali. Veja bem. bem. Há um acordo entre eles. Não estou falando que, de novo, eu não tenho a informação de que o Fortaleza tinha isso com o Rogério. Eu estou dizendo que o Rogério não sai brigado de lá, a ponto de o presidente ter ido numa nota oficial agradecer 100 vezes o Rogério pelo que fez. Então ali há uma ideia que não tem ruptura, não tem traição, não tem trairagem. Tem uma condição profissional que o Fortaleza compreende do Rogério Ceni. A gente precisa entender o seguinte, quando é um rompimento de acordo e quando é um acordo de dissolução. Eu acho que essa é a diferença. Por exemplo, o Mano Menezes fez um acordo de dissolução com o Cruzeiro. Chegou no momento e ele disse, olha, não dá mais, não está funcionando, eu não consigo fazer, acho melhor ir embora. Ali nos exemplos que eu dei, é o chamado comum acordo. Então, veja bem. Existe o comum acordo e existe o rompimento unilateral. Então, muito bem. No caso do Cruzeiro, com o Mano Menezes, houve um comum acordo. O que a gente precisa perguntar para o Rogério, e o Rogério vai se apresentar amanhã em Belo Horizonte, vai dar uma coletiva, e eu acho que essa é uma pergunta que tem que ser feita para ele, dizer... foi um comum acordo com o Fortaleza? Quais as promessas ou quais as condições que o Fortaleza ficou de te oferecer e não ofereceu para que você tomasse a decisão de comum acordo sair? Tanto que, na minha opinião, não houve litígio, o Fortaleza agradeceu, ele continuou sendo ídolo, etc. E ele se transfere para o Cruzeiro com a maior tranquilidade. Então, eu acho que o que não houve nesse caso é a dissolução unilateral. Eu acho que foi uma dissolução acordada. E aí, quando a dissolução é acordada, eu acho que está tudo bem. Bom, precisamos ouvir o Muricy com toda a experiência dele e o Caio. Caio talvez tenha até muito mais informação do que a gente. O Caio tem sempre as cartinhas guardadas ali no bolso do blazer, do paletó. Eu brinquei com você no início, Caio, porque você, na transmissão que você estava fazendo, você se referiu ainda do Rogério Ceni. Eu quero que o Rogério Ceni tenha todo o sucesso do mundo, porque merece. E competência tem. Eu apenas aqui faço o meu trabalho. Eu coloco a discussão para que as pessoas possam falar. Gasolina, e não me excluo de dar... Eu não me escondo. Eu sempre dou minha opinião. Isso é uma coisa... Eu tenho 45 anos de carreira, tenho 45 anos que eu sempre dei a minha opinião. Eu não acho que o técnico importante deva romper o contrato. Mesmo que o presidente fique feliz do outro lado e que haja como um acordo. Porque eu defendo até a morte e todos os dias que o clube tem que cumprir o contrato até o final com o treinador. E isso não acontece no futebol brasileiro. Vamos lá, Caio. Vamos lá. Eu acredito que o futebol é feito de ciclos. E que às vezes você chega ao final de um ciclo. O Mano, super campeão e fez um grande trabalho no Cruzeiro, chegou ao final de um ciclo. E nessas horas você precisa mudar. Porque a diretoria entende que é necessária uma mudança, porque os jogadores já não conseguem corresponder à expectativa que foi criada e porque o treinador se sente pressionado de uma tal maneira que às vezes é necessário mudar. Se a gente for discutir conceitualmente, eu penso exatamente como vocês. Eu acho que não tem que haver demissão de treinador, eu acho que tem que cumprir contrato até o final. Eu penso então, da maneira como vocês. Agora, eu não acho que seja o Rogério que tenha que mudar essa história. Isso aí é uma coisa da CBF, das federações, e eu já falei isso em outros programas. Eu acho que poderia haver uma troca de treinador por campeonato. Porque aí você força o treinador a não se acomodar no cargo
E a diretoria ter coerência na contratação e na demissão. Porque você vai pagando o contrato do cara que foi mandado embora e mais o cara que você trouxe. Isso onera a folha e você não consegue contratar bom jogador. E aí o time paga o preço e a torcida fica insatisfeita. Dito tudo isso, o que acontece com o Rogério Fortaleza? O Rogério foi, dito pelo presidente, o maior treinador da história do Fortaleza. Ele não só conquistou título estadual e da Copa do Nordeste, como ele reestruturou o departamento de futebol do Fortaleza. Construiu um centro de treinamento. O Muricy foi lá, fazer uma entrevista espetacular. com ele. Ele montou todo um centro de treinamento. Por isso é que eu acho que um ciclo deve terminar quando termina o contrato. Então, mas aí quando a gente assina um contrato, Claro. você assina um contrato para ele valer até o final. Não é para ele valer pela metade. Senão não precisava assinar um contrato. mas aí, senão fica de boca. Mas aí a Mas tem a forma como proteção você... do próprio contrato, Galvão. O próprio contrato protege para abrir, se não houver ali uma ruptura traumática, que parece não ser o caso. Saraiva, só para eu terminar. Aí a forma como você sai diz muito sobre a sua relação. E a forma como o Rogério está saindo é deixando as portas abertas e só com palavras de carinho daqueles que queriam que ele continuasse. Então, sabe o que é a minha opinião? E eu dei os parabéns. Hoje eu conversei com o Rogério e falei que você seja muito feliz no Eu tinha certeza de Cruzeiro. ter conversado com ele. Por isso que eu... Nós três conversamos com ele hoje. Alguma informação. O que eu acho... Todo mundo ligou para ele aqui É que pra chegou uma conversar. hora que ele virou e falou assim, presidente, tô perdendo jogadores na Copa América. Eu não tenho mais o que tirar desse time. Me repõe à altura. E o presidente falou, cara, e talvez o Rogério nem reconheça isso amanhã, porque existe uma ética e uma relação de carinho tão bacana Mas isso é entre ele e o notícia, a gente presidente. sabe. Então o que eu acho é que ele chegou e falou assim, cara, agora é o Cruzeiro. Como é o Atlético, como foi o Atlético Mineiro, que é muito grande, do tamanho do Cruzeiro, mas agora é uma situação que vou dar o salto na minha carreira, porque aqui eu acho que a gente não vai crescer mais. Eu acredito que o presidente do Fortaleza virou e falou assim, cara, você já fez muito por nós, vai ser feliz, que você vai ter a nossa eterna gratidão. Então, conceitualmente, eu penso da mesma maneira que vocês. Agora, são relações pessoais, nós estamos falando de projetos de carreira de pessoas. Não acho errado o Rogério aceitar o Cruzeiro. Principalmente, aí eu quero ouvir um pouquinho do Muricy. O Rogério não tem nada a perder. Sabe por quê? Porque pior do que o Cruzeiro tá, não pode ficar. Se não der nada certo, o Cruzeiro perde. Caio, Se melhorar... em momento algum eu estou discutindo se tem a perder ou se tem a ganhar. Ele vai para uma grande grife, vai para um gigante do futebol brasileiro, que é o Cruzeiro. Da mesma forma que ele não tem a ganhar, ele também não pode reclamar depois. Que não teve tempo, que não teve pré-temporada, que não vê esse jogador, etc. Porque ele sabe onde ele está entrando. Ele está entrando no momento em que o Cruzeiro perdeu em casa. Baita fogueira. Perdeu em casa a semifinal da Copa do Brasil no primeiro jogo para o Internacional e está numa situação, num lugar que não é dele. Porque, o Cruzeiro não é para estar ali na zona de rebaixamento. Quantas vezes eu faço questão de dizer aqui, os times que nunca caíram no futebol na primeira divisão, Cruzeiro, Santos, Flamengo, São Paulo e Chapecoense. Só. São os 5 da primeira divisão, só esses não caíram. Então, tem um lado e tem outro, né? Não tem o que ganhar, tem o que perder. E tem o ônus e tem o bônus. Mas na hora de você tomar uma decisão como essa, você tem que ter tudo isso na balança. Eu quero ouvir o Muricy. Bom, eu também mandei mensagem para eles de boa sorte. Né? Eu desejo toda a sorte do mundo a eles. Todos nós, e tenho certeza que o Marco Antônio também. Nada a ver. Que o Led também. Evidente. É claro. Mas a gente está discutindo o princípio da coisa. Então, mandei boa sorte para ele também e fiquei feliz quando fui fazer a visita lá a ele, no momento que ele está. Ele realmente fez um trabalho excelente no Fortaleza, né? Não quero ser exemplo para ninguém, mas quando ele não veio para o Atlético, eu fiquei feliz. Não porque é do Atlético, pela decisão que ele tomou de continuidade. Porque o cara tem que escolher o que ele quer ser. Quer um ser treinador que vai para lá e para cá, né? Eu escolhi outro caminho. Eu também, várias oportunidades tinha para mudar e não mudei, até para a seleção brasileira. Você recusou a seleção brasileira. Então, para não dar um bolo no Fluminense. O Muricy foi convidado para ser técnico da seleção brasileira, que ao dizer não, o Mano Menezes foi convidado logo a seguir. O Muricy foi convidado para ser o técnico da seleção brasileira pelo Ricardo Teixeira, lá no Itanhangá, Golf Clube, no Rio de Janeiro, e o Muricy imaginava que o presidente da CBF já tivesse conversado com o presidente do Fluminense. Ao chegar no Fluminense, saber que o Fluminense não sabia da história, ele passou a mão no telefone e disse assim, olha, ele falou não para a seleção brasileira, que é o sonho de qualquer técnico do mundo. Ele disse não para a seleção brasileira, porque o Fluminense não tinha sido avisado. Não é o caso. Nesse caso,
Foi o Rogério que casou. Também não sei se o Cruzeiro falou com Fortaleza. Também não sei disso. Por favor, continue. Então, a gente não sabe. Então, cada um escolhe o seu caminho. Eu escolhi esse caminho. Porque eu acho que esse caminho, o cara, quando ele tem credibilidade. Eu era um técnico que não estava em qualquer clube, todos queriam me contratar. Todos. Era todas as vezes. E você cumpriu todos os seus Não, contratos. por quê? Porque os caras queriam me contratar. Porque sabia que eu ia chegar, ia entregar, ia ficar lá. E eu dirigi poucos clubes brasileiros. Porque eu ficava muito tempo nos clubes. Né? Por isso também. E a gente reclama muito de continuidade de trabalho. Né? A gente responde muito. Fala muito aqui. A gente reclama A sempre. gente reclama aqui. Critica Né? sempre. A gente critica sempre, que não tem continuidade de trabalho. Né? Agora, dentro do futebol, tem coisas dentro do clube que a gente não sabe. Eu sempre falo, a gente não sabe 10% do que acontece dentro do clube. Claro. Então a gente não sabe como é que está a relação. A verdade é essa. A relação, às vezes, a gente acha que está bonito, que saíram legal, e às vezes não está legal. Então a gente não sabe essa escolha. Porque o Rogério sabe que o passo que ele está dando é um passo, né, importante que ele está dando. Vai pegar uma pedreira, ele sabe o que vai acontecer. Né? Ele estava num clube que ele tinha tudo nas mãos, ele mexeu com a estrutura, ele mexeu com contratações, ele fez um Fortaleza, outro Fortaleza. Né? Só que agora ele está vindo para um outro clube que tem uma estrutura fortíssima, né? Que ele não vai estar precisando de ver alimentação, como ele via no Fortaleza, ver os campos de treinamento. Lá ele tem tudo no Cruzeiro, né? Agora, ele escolheu dessa maneira. Agora, isso que me chama a atenção, isso, que ele não veio para o Atlético. Eu falei, pô, legal que ele está seguindo um lado que, é igual o Baldão falou, no fim do ano vai ter muitos times atrás do Rogério, mas muitos times, não é um não. Sabe por quê? Porque ele está mostrando no trabalho dele no Fortaleza, ele mostrou no Fortaleza uma dificuldade enorme, o trabalho. Você via um time dentro do campo, você via um time treinado. Então isso aí chama atenção. Claro. Todos os clubes vão querer esse treinador, entendeu? Agora, essas mudanças, eu não sei se é bom para ele. Vocês entenderam, Maurício, o que aconteceu entre a recusa do Atlético... entendemos, Maurício. O Maurício, a vida inteira cumpriu os contratos dele. Exatamente. E apesar de ter uma ligação muito próxima ao Rogério... Muito próximo. Muito próxima como treinador e o Rogério como jogador, e ter de desejar, e eu desejo toda a sorte do mundo pro Rogério, tenho certeza que tem uma belíssima carreira pela frente, mas o Maurício, agora, no final, concorda agora, com a gente, não é o agora mais correto. uma coisa do Rogério. O Rogério é um cara que foi feito para desafios. Ele sempre queria bater recorde de tudo. Queria bater recorde quantos gols ele fazia, quantos jogos ele fez. Ele não deixava ninguém jogar. Até machucado ele jogava. Entendeu? Então ele é um cara que ele é meio inquieto em relação a isso. Pode ser, além... É que a gente não sabe o que aconteceu. A verdade é que a gente não sabe. Eu queria entender o que aconteceu entre a recusa do Atlético a gente não sabe. e aceitaram o Cruzeiro. Nesse período, o que aconteceu? A verdade é que Mas para mim isso não muda. O contrato foi feito para ser Você está cumprido. discutindo o conceito, não o O pontual. contrato foi feito para ser Agora cumprido. ele é louco para desafios, né? Então esse desafio é duríssimo para ele. Agora, a gente não está discutindo isso, né? Eu tenho 45 anos de profissão, cumpri todos os meus contratos. Todos.